bom dia, sejam todos bem-vindos à nossa live sobre a invisibilidade nas altas habilidades superdotação. Eu sou a Núbia Owen e eu vou falar um pouquinho hoje sobre essa temática. Também quero dizer Feliz Dia dos Pais para todos os pais, principalmente para os pais de crianças, com altas habilidades superdotação, que hoje é uma data comemorativa. Que tem um dia aí cheio de aventuras, porque criar uma criança com altas habilidades de superdotação é viver aventuras, com certeza. Então, hoje eu quero falar sobre essa temática, porque ontem, no dia 10 de agosto, se comemora o Dia Internacional da Superdotação. Então, quem são essas pessoas, como elas estão, onde elas estão, Como diz um artigo da Suzana Pérez, que nome daremos à criança? Onde ela está? Cadê essa criança? Cadê essa pessoa? A Organização Mundial de Saúde, ela estima que de 3 a 5% de uma população, é composta por pessoas com altas habilidades, com habilidades acima da média. Porém, no Brasil, elas são pouco identificadas. O Brasil teve no último censo escolar, 24 mil estudantes cadastrados como estudantes com altas habilidades de superdotação, o que dá 0,04% dentre os estudantes. Então, a gente identifica muito pouco aqui no Brasil, acompanha muito pouco, é muito precária a formação do professor para essa identificação e é de um desconhecimento geral na população. Então, o primeiro livro que eu indico para essa temática é esse aqui, o Crianças Superdotadas, Mitos e Realidades, da Ellen Wiener. Nesse livro, ela coloca 9 mitos muito comuns, quando a gente fala de superdotação, que isso faz com que algumas pessoas tenham uma ideia equivocada. A primeira é da superdotação global, mito 1, que ela coloca. Seria aquele superdotado que tem que ser bom em tudo. A pessoa tem essa ideia de que não, aquela criança ali não pode ter altas habilidades porque ela não é boa em desenhar. Ela não é boa nas atividades motoras. Ela tem dificuldade em matemática, então ela não pode ter altas habilidades. Na verdade, a criança pode ter alta habilidade, e o adulto também, em uma única área, ou em áreas combinadas. As áreas podem estar isoladas ou combinadas. É o que diz a Política Nacional da Educação Especial de 2008. Então, para a lei brasileira, e que está em concordância com o que diz a ciência, a pessoa pode ter apenas uma área de alta habilidade, ou pode ter mais de uma, mas não precisa ser necessariamente ter essa superdotação global em tudo. O mito número 2 são de crianças que são talentosas, mas não superdotadas. O QI não foi tão alto. Tudo bem que é bem talentoso em pintura, em dança, em música, mas não teve um QI elevado. E isso também é um mito, porque não apenas o teste de QI, mas outros testes, outras características ajudam a compor a identificação de uma pessoa com altas habilidades de superdotação. O mito 3 é o do QI excepcional, que o QI teria que ser altíssimo para uma pessoa ser considerada habilidoso, uma pessoa talentosa, uma pessoa com altas habilidades. Então, esse mito também é irreal. O mito 4 e o mito 5 que ela coloca são mitos da biologia versus ambiente, que seria ou uma genética, e aquela alta habilidade seria somente inata, ou seria um ambiente. O ambiente ali ele é totalmente preparado e faz com que aquela pessoa tenha alta habilidade porque ela teve um ambiente estimulador. O mito 6, que a Ellen Wiener coloca no livro dela, este livro aqui, Crianças Superdotadas, Mitos e Realidades. Então, o livro 6 é o do pai condutor. A criança teve altas habilidades porque a família conduziu a isso. A família treinou aquela criança, Fez ela memorizar tudo aquilo que ela está expondo. Então, se a criança sabe com 3 anos ali todos os países, as capitais, se ela sabe nomear presidentes, é porque alguém a treinou. É o mito do pai condutor. E isso não necessariamente é verdade, porque uma criança normal, mesmo que você tentasse treiná-la, com 3 anos de idade, ela não decoraria tantas informações. O
mito 7 é o mito de saúde psicológica, que os superdotados esbanjam saúde psicológica, que eles têm... que eles não apresentam problemas com ansiedade, com estresse, com timidez, porque eles são superdotados. E aí ela vem desfazendo este mito, porque na verdade a maioria deles vai ter uma intensidade emocional que vai levar a alguns desajustes, vai necessitar então ali de um acompanhamento psicológico. E o mito número 8 é de que todas as crianças são superdotadas. Ah, não, toda criança faz isso, toda criança tem essas habilidades, porque não foram identificadas. E não são todas as crianças, né? É somente uma porcentagem de crianças que vai representar uma habilidade realmente acima da média. E o mito 9 é que todas as crianças superdotadas vão se tornar adultos proeminentes. E nem sempre. Para que a criança que foi identificada com altas habilidades, superdotação, venha a ser um adulto proeminente, é necessário ser conduzida por todo um caminho. É necessário que ela tenha todo um aparato ali para acompanhá-la. No Brasil, a gente considera, né, as altas habilidades dentro da perspectiva do Joseph Renzulli, que é um pesquisador muito consagrado na área de altas habilidades. E o Renzulli coloca que a teoria dele é o modelo dos 3 anéis. Seriam 3 anéis interligados, né, que ele desenha, e esses 3 anéis seriam as 3 principais características. As características são uma habilidade acima da média, uma criatividade e um comprometimento com a tarefa, um comprometimento dentro da sua área de interesse. As pessoas com altas habilidades apresentariam esses 3 anéis. Dentro, é claro, de uma malha xadrez que ele coloca, que seria o ambiente e a personalidade da pessoa, que ajudam, né, a desenvolver ou a manifestar essas 3 condições. E aí na legislação brasileira é assim que a gente vai encontrar que o superdotado, né, ele é uma pessoa com potencial superior e que apresenta essas características, né, de criatividade e de habilidade acima da média e de um comprometimento ou interesse dentro da sua tarefa, né, uma pessoa focada. Essas 3 características, o Renzulli coloca primeiro nesse artigo aqui, esse que é um livro antigo, ó, The Thread Reader, é onde ele vai publicar essa tese dele, né, primeiro, e não vai ter assim, muita aceitação, mas com o decorrer do tempo a teoria dele vai sendo reforçada, e aí hoje ele é um dos teóricos mais aceitos. É claro que existem outros teóricos com outras concepções de altas habilidades, mas a maior parte do material que a gente encontra no Brasil é baseado na teoria do Renzulli, a teoria dos 3 anéis. Então, como identificar essas crianças? A questão das crianças com altas habilidades, as crianças da primeira infância, né, na educação infantil ainda, tem um livro muito bom, né, de referência, que é o livro da Danitiele Marx e da Maria da Piedade Costa, A Intervenção Educacional na Precocidade, a partir das teorias das inteligências múltiplas. Neste livro, elas não somente explicam, como também elas fornecem ali questionários, materiais, instrumentos e roteiros para que você possa fazer a identificação dessas crianças dentro de um ambiente pedagógico. Esse livro meu está emprestado, mas se vocês buscarem a dissertação de mestrado da Danitiele Marx, vocês vão encontrar aí os primeiros, né, traços que ela fez para este livro. Então, neste livro, ela vai explicar como as crianças até 5 anos de idade podem ser identificadas com altas habilidades dentro da teoria das inteligências múltiplas. Então, tem crianças que vai ter altas habilidades musical, tem criança que tem altas habilidades na linguagem, tem criança que tem altas habilidades na matemática, e aí ela vai dentro da teoria de Gardner, nas inteligências múltiplas, trazer instrumentos para que você verifique cada uma dessas crianças. E para crianças maiores e adolescentes e adultos,
eu costumo usar este manual, que é o Manual de Identificação de Altas Habilidades de Superdotação, da Suzana Graciela Pérez Barreira Pérez e da Soraya Napoleão Freitas. Então, esse aqui é um manual muito utilizado, é muito consagrado, para poder fazer a identificação de pessoas com altas habilidades. Além de uma explicação teórica, ele traz listas de verificação de habilidades e questionários. Esses questionários, eles são todos em preto e branco, dá para você fazer a cópia para aplicar. Aí vai ter questionários de autonomeação, de autoidentificação, onde o próprio sujeito se identifica. Tem os questionários de nomeação por colegas, onde os colegas da turma na escola identificam quem são as crianças com altas habilidades daquela turma. E tem o questionário de identificação do professor, onde o professor pode identificar. E elas também têm um roteiro de identificação de crianças, né, na educação infantil. Então, vai até a fase adulta e tem vários questionários, e todos eles explicados de como é que vai ser, né? Tem muitos itens, muitas questões, e todos eles bem explicadinhos de como é que a gente faz para contabilizar as perguntas, quais são as respostas mais esperadas nos grupos de testes que elas fizeram, como que deve performar a pessoa com altas habilidades, superdotação. Então, esse manual aqui, ele é, assim, a referência para que a gente possa estar fazendo identificação de altas habilidades, superdotação dentro do ambiente pedagógico. Por que dentro do ambiente pedagógico? Nós temos a resolução 02 de 2001 do Conselho Nacional de Educação. Nessa resolução, fica determinado que a avaliação para altas habilidades, né, pode ser feita dentro de um contexto pedagógico. E a resolução 04 de 2012 também reforça isso. Então, as avaliações, elas podem ser feitas dentro de um contexto pedagógico. Altas habilidades não é uma condição clínica, não é uma condição médica. Então, não tem um laudo, não é uma doença, então não vai ter um relatório médico. Pode ter? Pode. Um médico especializado pode observar isso e pode vir a fazer um relatório médico dizendo que ele observou o caso das altas habilidades, mas não tem um CID, porque não é uma doença. Então, não tem um código, né? Não está lá no Código Internacional de Doenças. Não tem ali um perfil no manual de doenças mentais, de saúde mental, como nós temos para outros casos, como o transtorno do espectro autista, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, outros casos, eles vão ter um CID, eles vão ter ali, né, todo um protocolo para você poder identificar, porque é uma divergência neurológica. Mas a neurodivergência das altas habilidades de superdotação não é considerada uma doença, nem um transtorno. Então, não vai ter aí um CID. Não vai ter um protocolo, né, de saúde para ser observado. Então, a observação das altas habilidades da identificação, ela pode ser feita dentro do ambiente pedagógico. Pode também ser feita dentro do ambiente psicológico. Pode ser observada pelo psicólogo e pode ser aplicado testes de neuropsicólogos. Então, os testes do neuropsicólogo são testes de uso restrito da psicologia, do neuropsicólogo que fez uma especialização específica para poder aplicar esses testes. Então, ele vai aplicar ali uma bateria de testes psicológicos, testes que são de uso restrito do psicólogo, e ele pode, então, naquele rastreio, identificar não apenas as altas habilidades, como outras condições. Quando uma pessoa que tem altas habilidades também possui outra condição junto, isso é considerado uma dupla condição. É muito difundido nas mídias sociais como 2E, dupla excepcionalidade. Então, a pessoa vai ter uma dupla excepcionalidade quando, além das altas habilidades, ela traz outro diagnóstico junto. Ela traz ali um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou ela está dentro do espectro autista,
ou ela traz uma ansiedade generalizada, ou ela tem um transtorno de humor. Então, se tem uma outra condição, além das altas habilidades, isso é chamada de dupla excepcionalidade. Porém, não é sempre que as altas habilidades estarão acompanhadas de um outro fator. Então, as altas habilidades ou superdotação vai ser uma avaliação pedagógica, né, que vai ser necessária para você poder determinar se a pessoa tem ou não tem uma habilidade acima da média, se ela apresenta criatividade, se ela apresenta o interesse, um comprometimento com as tarefas dentro da sua área de altas habilidades. Como é que a gente faz essa identificação na escola? Primeiro precisa de alguém perceber essa criança. E aí que reside o poder da invisibilidade. Essa criança às vezes não vai ser notada, esse estudante não vai ser percebido, porque além das altas habilidades, ele traz ali outra coisa junto. Então, às vezes, o professor fica em dúvida, né? Que como pode? Ele é tão distraído, ele é tão hiperativo, não deve ter uma habilidade acima da média. Ou porque, às vezes, ele traz um comportamento diferente, né? Um comportamento questionador, um comportamento de afronta, às vezes até de forma rude, porque tem um pensamento tão rápido, né, tão acelerado, que na hora de conversar com os pares ou com os professores, fala de forma abrupta, fala de forma rude, faz com que aquele professor já tenha ali um certo rótulo para aquele estudante. Quando todas as crianças estão tentando aprender uma coisa simples que ele já sabe, ele rechaça as perguntas dos colegas, ele faz críticas como se fossem perguntas bobas, e ele quer monopolizar a voz, ele quer ser aquele que fala o tempo todo, ele quer ser aquele que questiona e está sempre ali no embate, mas ele não percebe que aquilo ali, para ele, é um embate mental, é um momento ali de muita agitação mental, porque ele está aprendendo alguma coisa e ele não percebe, às vezes, que ele está extrapolando a barreira da habilidade social. Ele está ali se perdendo, né, com palavras agressivas, com palavras rudes, e ele não vê isso, não vê. Ele acha que está indo tudo bem, que está tranquilo, né, e que o comportamento dele está adequado, e ele repete isso no dia seguinte, e no próximo dia, e no próximo dia, porque na sensação dele é de que o comportamento dele está adequado. Eu recomendo também esse livro aqui, né, do Ivanilson de Almeida Cabral, Indicar para Identificar e Atender Altas Habilidades nas Escolas. E ele vai falar um pouco sobre isso, né, sobre como é possível fazer essas listas e esses rastreios para fazer essa identificação e como a gente pode, então, estar identificando na escola essas altas habilidades. Por que eu falo tanto da escola? Primeiro, porque eu sou pedagoga, né, sou professora, eu atuo na educação básica, e segundo, porque na escola que a maior parte dessas crianças vai ser identificada, quando elas se sobressaem, quando elas fazem algo diferente. Muitas vezes a escola pede para levar a criança que é superdotada no médico, né? Porque pensa assim, leve ao psicólogo porque está muito inquieto. Leve ao psicólogo porque fala demais. Leva lá para ver se tem alguma coisa, porque fica no mundo da lua. Porque não está prestando atenção, porque não faz as atividades. Se recusa a fazer as atividades. Eu já percebi que é muito inteligente, mas não quer fazer. Deve ter algum problema ali de atenção. E aí, quando é avaliado, o neuropsicólogo ou o psicólogo percebe que a inteligência é superior. Claro que a criança não vai ter interesse em fazer uma atividade repetitiva de algo que ela já sabe ou que ela está muito além. Então, ali, o professor coloca ali para ela completar uma tabuada e ela já sabe, às vezes, fazer equação de segundo grau. E ela não tem interesse nenhum em completar essa tabuada porque ela já memorizou a tabuada. E aí ela se recusa a fazer. Ela não quer fazer ali uma leitura, uma interpretação de texto, porque ela já foi além da interpretação daquele texto. Ela está produzindo outro texto na mente dela. Ela está argumentando com o autor na mente dela.
Então, ela já está muito além daquilo. E é claro que ela vai ter essa aparência de pessoa que vive no mundo da lua. Aí eu recomendo também este livro aqui. Esse aqui é novinho, porque esse livro eu sempre compro para dar de presente. Eu tenho 2 aqui, eu sempre tenho vários. O meu tá todo anotado. O livro da Maria Lúcia Prado Sabatella, Talento e Superdotação, Problema ou Solução. Nesse livro, a Sabatella coloca várias dessas falas, né, que as crianças trazem e que os professores trazem também. Então, esse livro aqui é muito interessante, eu diria que ele é um livro introdutório. É o primeiro livro que eu falo para uma pessoa ler quando ela cai nesse mundo de paraquedas. Ela chegou no mundo da superdotação, está tentando entender. Olha, me falaram que eu tenho uma inteligência superior. O meu psicólogo levantou essa possibilidade. A professora do meu filho falou dessa possibilidade. Leia esse livro. É uma delícia, primeiro, que o livro é muito fácil de ler, ele é bem gostosinho. E está dentro da neurociência, ela vai lá na neurociência, explica um pouquinho, né, como o pensamento das pessoas com altas habilidades de superdotação é mais rápido, é mais fluido, e ela coloca ali várias das características. E dentre essas características tem essas, né, do aluno superdotado, como ele atrapalha às vezes a aula. Ele quer atenção para ele porque ele está num momento de diálogo ali profundo. E às vezes ele está no mundo da lua mesmo, às vezes ele está em outro planeta, porque aquela aula é monótona, é de uma rotina, de algo que é totalmente alheio a ele, desinteressante. Então ele vai para outro caminho, ele não quer saber daquela aula, ele está em outro momento. Então, como a gente faz para trazer novamente esse estudante para a sala de aula? Para que ele seja participativo, de uma forma solidária com os colegas, para que ele realize as atividades. Então, o primeiro passo é identificá-lo e o segundo é você ter um plano de ensino individualizado, que é chamado de PEI, Plano de Ensino Individualizado para aquele estudante, dentro de uma perspectiva de AEE, Atendimento Educacional Especializado. Então, esse estudante, a partir do momento que ele é identificado, ele tem que ter acesso a isso, ele tem que ter um plano voltado para ele, e ele tem que ter um professor especializado que vai estar trabalhando as habilidades dele, que vai potencializar aquilo que ele tem, né, de superior e vai mediar aquilo que ele não tem ainda, né, consolidado, mesmo que sejam habilidades sociais ou que seja uma área onde ele tem dificuldade. Às vezes ele tem altas habilidades em matemática, mas não é bom em escrever. Então, vai mediar ali, suplementar ou complementar aquilo que aquele estudante necessita. E essa suplementação ou complementação, ela acontece no AEE. O AEE da criança com altas habilidades de superdotação pode acontecer em forma de orientação aos professores na sala de aula regular ou pode acontecer como atendimentos no contraturno, né, extra classe, no momento em que o estudante não está na escola, ele vem para esse atendimento. E esse atendimento pode acontecer em centros de altas habilidades, ele pode acontecer nos NAAS, que são os núcleos de altas habilidades de superdotação. Existe, né, um NAAS em cada capital brasileira, foi implementado. Alguns estão ativos, outros não estão ativos, então é sempre interessante pesquisar no seu estado, como está o NAAS, que tipo de oferta o NAAS está fazendo para as crianças com altas habilidades de superdotação, para os estudantes, que tipo de apoio o NAAS presta às famílias deles, né, para que você possa, então, estar ali obtendo apoio, ajuda para a questão das altas habilidades de superdotação escolar. O NAAS presta atendimento à família, às escolas e aos estudantes. Então, é assim que a gente ajuda a reduzir a invisibilidade. Mas o primeiro entrave, né, um entrave que está sempre nos periódicos, sempre nos artigos que eu leio, é o da formação de professores. Então, o professor, ele sempre percebe, ele fala, eu não tive formação inicial para trabalhar com altas habilidades e eu não tive formação continuada.
Aqui, enquanto eu estou na minha prática, eu não tenho informação, eu não sei lidar com essa criança, eu não sei identificá-la, eu não sei ajudá-la. Então, essa é uma fala muito recorrente na literatura, de que o professor não teve a formação específica para lidar com altas habilidades, com superdotação. Então, o que a gente tem de resposta, né? É que a formação, ela se dá na ação, reflexão e nova ação do professor. Então, o professor, mesmo que ele não tenha tido uma base, ele pode, em formação, em construção, ao atender o aluno, ir se formando. Então, é preciso, às vezes, aceitar esse desafio, porque nenhum de nós foi formado também para lidar com cada criança autista. É um espectro do espectro autista, então cada criança é única. Também cada superdotado é único, não existe uma formação geral que você vai aprender a lidar com cada criança superdotada ou com cada criança autista. O caminho deve ser construído a partir do que ele traz de personalidade, de pontos fortes e de pontos de fragilidade. Aquilo que você tem de habilidade, de potencial que você vai ampliar, que você vai ajudar aquela criança a ir ao seu máximo e apoiá-la naquilo que ela ainda tem dificuldade. Então, é preciso um plano individualizado para cada criança, mesmo que o professor não tenha formação específica para lidar com altas habilidades de superdotação. Ele precisa buscar as formas de potencializar ao máximo o potencial elevado que aquela criança traz. E isso é o que está na legislação brasileira, né, na Política Nacional de Educação Especial de 2008. Cabe, então, aos professores das salas regulares ajudar o aluno a atingir o seu máximo do seu potencial, atingir o máximo do potencial que ele tem na sua habilidade elevada e apoiá-lo naquilo que ele ainda não tem como habilidade, né? Aquilo que ele ainda tem de dificuldade. Cabe ao professor da sala regular, mesmo que ele não tenha nenhuma formação, pesquisar, procurar, planejar e apoiar. Então, essa é a função do professor. Outra forma da gente trazer visibilidade para esses estudantes é essa temática começar a ir para as mídias. Não só para as mídias sociais, mas também para a mídia regular. Essa temática tem que estar na mídia, ela tem que estar na televisão, né? Não apenas nas brincadeiras com superdotados, mas também nas reportagens. É muito importante que isso esteja na mídia, para que a sociedade como um todo saiba do potencial que essas pessoas têm, mas também das dificuldades que elas trazem, né? E os programas específicos voltados para as crianças com altas habilidades, para os adolescentes com altas habilidades. Programas, a gente vê de robótica, né, voltado para eles, programas de programação, programação em computação. Então, é importante que as pessoas tenham acesso e que esses programas tenham visibilidade, que eles sejam financiados, que eles recebam incentivo do governo federal e parcerias com as universidades. As universidades, elas geralmente têm muito a oferecer, porque elas trazem para essa criança ou para esse estudante superdotado o algo a mais que a escola às vezes não consegue suprir para ele. Então, parcerias com as universidades. Como a gente vê na série do Jovem Sheldon, que ele sempre teve esse estímulo, né? Ele consegue ir para a universidade ainda muito cedo e ter esse respaldo. Aqui no Brasil isso não é comum. Não é comum a gente pegar a criança e levá-la para o ambiente da faculdade e que ela complete a faculdade, né, ainda adolescente. Mas a gente pode ter programas de iniciação científica, podemos ter projetos e programas de pesquisa que abracem a causa, onde a criança ou o adolescente já possa estar participando, né, de
projetos de pesquisa, desenvolvendo pesquisas, desenvolvendo ali os seus interesses, seus próprios projetos pessoais com a tutoria de professores doutores. Então, a gente pode ter este caminho construído, que é o caminho da iniciação científica. Para isso, a gente precisa de parcerias com as universidades. A educação especial. A invisibilidade dessas crianças na educação especial. Muito se fala na educação especial das crianças com deficiências e das crianças com transtornos globais de desenvolvimento. O termo transtorno global de desenvolvimento ele foi atualizado para compreender agora o espectro autista. Então, as crianças e adolescentes com espectro autista e com deficiências, elas têm ali os serviços da educação especial muito mais facilitados. Não estou querendo dizer que é fácil, mas eles estão mais divulgados, mais facilitados e mais mediados do que para as crianças com altas habilidades de superdotação. Mas o público-alvo da educação especial são as deficiências, as altas habilidades de superdotação e os transtornos globais de desenvolvimento. Também está colocado na PNEE, Política Nacional da Educação Especial de 2008. Então, este é o público que precisa ser atendido na educação especial. Mas muitas vezes o professor da sala de recursos multifuncionais, o professor do AEE, Atendimento Educacional Especializado, vai dizer que não sabe lidar com altas habilidades de superdotação. Tradicionalmente, a educação brasileira se voltou para os alunos que estão na média ou abaixo da média, para trazer esses alunos para cima, né? Para trazer esses alunos para a média. E aquele aluno que está muito acima da média, aquele que supera a média, ele não é uma preocupação, ele não é um objeto de atenção. Então, muitas vezes, dentro da educação especial também, vai faltar formação e vai faltar prática de ações voltadas para altas habilidades, superdotação. Muitas vezes a criança ou adolescente com altas habilidades de superdotação vai estar invisível até mesmo nesses programas, até mesmo no atendimento na sala de recursos. Ele vai estar sem conseguir o acesso porque ali não se tem formação, nem compreensão, nem dimensão do que poderia ser feito. Mas o caminho se faz fazendo, se faz caminhando. Então, é importante que essas crianças tenham acesso a tudo que a educação especial tem a oferecer. Então, a educação especial ela está prevista para todo o período da educação básica. É importante que essa pessoa seja acompanhada da educação infantil ao ensino médio e em suas habilidades pelos programas de educação especial. E existe, infelizmente, essa invisibilidade. Essa invisibilidade na minha família também foi muito sentida, porque família negra, de origem pobre, ninguém foi identificado. Nós tivemos pessoas fantásticas na minha família, como o meu avô, já falecido, ele consertava qualquer coisa. Ele consertava máquina de lavar, ele consertava fogão, consertava geladeira, ele consertava tudo quanto é tipo de eletrodoméstico, sem nunca ter feito nenhum curso e sem nunca nem ter concluído os estudos na educação básica. Mas ele tinha isso na mente, né? Ele tinha esse conhecimento de vivência, de abrir, de consertar coisas. Um dos meus tios também tem esse conhecimento, né, de consertar coisas. Ainda criança, ele montava e desmontava rádios, televisões, equipamentos assim. São conhecimentos que eles tinham, né? Parte da superdotação, ela vem de uma genética diferenciada. O cérebro do superdotado, ele pensa diferente. Tem aqui esse livro aqui que é muito interessante, não está traduzido. How the Gifted Brain Learns. Ele é do David Souza. E aqui nesse livro ele dedica o livro inteiro, gente, a falar sobre o cérebro do superdotado, sobre a eficiência desse cérebro. É um cérebro diferente, tem características diferentes, tem um nível de fluxo de aprendizagem diferente, tem áreas que se interconectam diferente.
mais rápida, um cérebro é como se fosse uma máquina, né? É uma Ferrari, como diz a neuropsicóloga que avaliou meu filho. O cérebro é uma Ferrari. Ele é muito rápido, ele é muito eficaz, faz conexões muito rápidas. Um pequeno estímulo para o superdotado é suficiente para aprender. Então, tem uma genética diferente. Então, a gente percebe assim na minha família, toda uma genética diferente. Mas que não houve um ambiente favorável por ser uma família negra e pobre, não recebeu os estímulos que poderia ter feito com que aflorassem essas habilidades, com que elas se especializassem, com que elas se destacassem. Então, ninguém foi ali avaliado com teste de QI, ninguém foi avaliado com avaliação neuropsicológica até então. Até que eu começo a avaliação, né, fazendo a avaliação do meu filho, e a gente começa, então, a puxar essa linhagem. Eu faço a minha avaliação, o pai é avaliado, então, se começa a puxar, então, assim, um fiozinho de uma meada, né? Então, nesse é um dia dos pais especial, que eu tenho, assim, essa recordação do meu avô, né, já falecido, mas que é um dia especial, minha família vai se reunir mais tarde, né, e é isso, é sobre isso. Infelizmente, no Brasil, a gente identifica muito pouco. As avaliações neuropsicológicas, elas não são baratas, a gente não encontra elas de graça, né, até porque o neuropsicólogo ele precisa pagar, né, ele precisa comprar, ele precisa adquirir material, ele precisa adquirir formação. Ao aplicar os testes, ele tem que comprar os formulários dos testes, as folhas né, que ele vai utilizar. Então, ele tem um custo. Essa avaliação ela não sai gratuita para o neuropsicólogo, ele tem que investir para conseguir fazer essa avaliação. Então, a gente não encontra essa avaliação gratuita. Ela é uma avaliação muito interessante, né? Porque não apenas as altas habilidades, mas ali vai se limpar o campo, vai se descobrir se tem uma dupla excepcionalidade associada às altas habilidades ou não, mas ela não é uma avaliação que está acessível a todos. Infelizmente, né, ela é uma avaliação ainda, né, de custo elevado. Por isso é importante a gente lutar pela avaliação pedagógica, né, a avaliação feita na escola, porque ela já ali é o primeiro passo, é o primeiro caminho, já pode estar ali ajudando a tirar da invisibilidade, né, essas crianças. Infelizmente, né, muitas crianças ainda estão nessa invisibilidade, a ponto de algumas escolas falarem que não tem nenhuma criança ali com altas habilidades, com superdotação. Então, infelizmente, a gente chega nesse ponto, né, onde a escola se desconhece. Naquela escola se desconhece que alguma criança tem altas habilidades de superdotação. Uma escola com 300 crianças, 400 crianças, é praticamente impossível não ter uma criança ali que tenha altas habilidades. O que acontece é isso, ela está invisível, porque nós não temos nenhum professor que tenha formação ali, que tenha o fio da meada, não temos ali divulgação, não temos programas internos nessa escola que venha falar sobre altas habilidades, sobre superdotação. Então, todo mundo está no mar do desconhecimento. Se aquela família também não sabe da condição, aquela criança vai passar por todo um período ali de educação sem ser identificada. Hoje eu participo, né, de alguns grupos no WhatsApp voltados para adultos com altas habilidades de superdotação, e é um número muito grande de adultos que só são identificados na fase adulta. Então, eles passaram por toda uma trajetória educacional sem serem lotados na sua alta habilidade. Por isso, eu bato novamente nessa tecla da importância de uma avaliação pedagógica como um primeiro passo para tirar essas crianças da invisibilidade. O professor perceber, indicar, né, aplicar, né, o questionário do professor, aplicar o questionário do aluno, que tem aqui no manual da Suzana Pérez, da Soraya Napoleão Freitas, ver indícios. O professor ele vai acender a primeira fagulha, ele vai falar assim, tem algo ali
Aquela criança ali é extraordinária, aquela criança ali fala com vocabulário diferente, aquela criança desenha de forma diferente, aquela criança responde perguntas de matemática de cabeça, aquela criança tem algo. Então, o ideal seria se a gente conseguisse identificar essas crianças lá na educação infantil. Mas, infelizmente, acaba que a gente não consegue, né? Falta todo esse aparato no Brasil. Mas é preciso um começo, é preciso começar. É um pai que desconfia que aquela criança está muito esperta, é uma mãe que acha que percebe, e aí tem que buscar o apoio da equipe pedagógica. A equipe pedagógica, para mim, é um passo muito importante, porque a educação hoje ela está acessível a todos, diferente da avaliação neuropsicológica, que ela ainda não tem essa acessibilidade. Mas é um primeiro passo, então busque uma avaliação pedagógica, converse com a equipe que atende seus filhos, se você percebe que pode ter algo ali, né? É buscar, questionar, é buscar o apoio do NAAS, da sua cidade, do seu estado, para que você possa conseguir descobrir, limpar o campo mesmo, ver se temos ali, né, realmente se configura ali um comportamento superdotado. Porque a criança que vai ser acompanhada, ela provavelmente ela vai ser um adulto com menos dificuldades. Infelizmente, o que a gente vê hoje, né, são adultos que são identificados e eles trazem muitas dificuldades, às vezes de habilidades sociais, às vezes dificuldades de linguagem, que poderiam ter sido melhor assistidos se quando crianças tivessem sido identificados. Então, o Brasil ele perde muitos potenciais, perde muitas pessoas que poderiam ter sido acompanhadas em toda a sua trajetória, né? Poderiam ter recebido bolsas de estudo, bolsas de incentivo, poderiam ter feito uma faculdade, um mestrado, um doutorado, poderíamos ter formado os nossos cientistas nas ciências exatas, nas ciências biológicas e nas ciências humanas. A gente poderia ter feito todo um caminho de sucesso se tivéssemos acompanhado desde pequenos, coisa que outros países já fazem, já conseguem fazer. Tem países onde a aplicação de testes para identificar as altas habilidades se dá de forma compulsória desde a primeira infância, e ali vão sendo acompanhados em programas educacionais específicos, que seria um sonho a gente ter isso no Brasil, né? Mas é preciso começar. Então, é preciso que as equipes pedagógicas comecem a identificar as crianças que eles percebem que estão acima da média, que têm uma criatividade diferente e que têm um grande comprometimento, um grande interesse quando estão desenvolvendo coisas da sua área de interesse. É isso que eu queria falar hoje, né? Quero aqui agradecer a presença de todo mundo que está aqui, em especial da Maria Lúcia Sabatella, que eu já mostrei o seu livro, né, que eu sempre tenho em casa para dar de presente, que eu acho que é um livro assim inicial, essencial, é o primeiro livro que eu recomendo para uma pessoa quando diz que ela tá caindo aí no mundo das altas habilidades de superdotação. Tô chegando nesse mundo, tô caindo nesse mundo, o que eu faço? Descobri que meu filho tem altas habilidades, eu acho que eu tenho, o que eu faço? Eu falo, leia o livro da Sabatella, né, comece com esse livro. Leia ele, eu dou de presente para as professoras do meu filho, eu dou de presente para quem atende ele, porque é um primeiro passo, assim, é um livro gostoso de ler, traz todas as características, bem explicadinho, traz falas das crianças, né, dos adolescentes, dizendo ali das suas principais características, é um livro delicioso de ler, e eu sempre recomendo. E também recomendo esse aqui, ó, para quem é mãe, para quem é professora, é o Toque Toque Plim Plim, lidando com as emoções, brincando com o pensamento através da criatividade. Esse livro é da Ângela Virgulin, da Denise Fleit e da Mônica Neves Pereira. Esse aqui. Tá? Ele é um livro de atividades, de criatividade. Ele é um livro assim mais de intervenção. Mas para quem é mãe, assim, eu já fiz algumas com meu filho, ele é bem gostosinho também de fazer. Não precisa seguir uma sequência, né? Pode ser feito ele espaçado. Ele é bem gostosinho pra gente que é mãe. Às vezes a gente tem que lidar com situações de uma intensidade emocional muito grande.
A criança está numa intensidade emocional, seja porque ela está muito eufórica, seja porque está muito deprimida, seja porque está animada demais, porque está com medo de alguma coisa, um medo exacerbado. É um livro muito legal para a gente trabalhar a questão da emoção, do emocional mesmo, do superdotado, porque para o superdotado um pequeno estímulo é suficiente para ele aprender, mas também é suficiente para ele desesperar, um pequeno estímulo é suficiente para ele totalmente se desregular, mas com mais um pequeno estímulo ele se regula de novo. Então é um livrinho muito gostoso de atividades, toque, toque, plim, plim, né? É um livrinho que eu gosto muito, que eu uso bastante. É essa a temática dessa live. Na semana que vem a gente vai falar sobre características específicas dos estudantes com altas habilidades de superdotação, e eu vou estar falando sobre um livro que a gente está lançando sobre altas habilidades de superdotação. Então, obrigada a todos que participaram. Até mais e até domingo que vem. Tchau, tchau.